Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quero trazer uma palavra rapidamente ao seu coração, muito edificante para as nossas vidas, para a nossa reflexão. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, do capítulo 6, do versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E Gênesis capítulo 2, do versículo 15, a palavra diz: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bem, dito isto, nós vamos entender que sempre haverá consequências, seja pelas escolhas corretas que você faz, seja pelas escolhas ruins, más que você faz. E aqui no texto a qual nós lemos, em 1 Coríntios e aqui em Gênesis, a Bíblia vai nos dizer que nós temos sim uma escolha, que tudo é lícito ao homem, tudo. Conforme nós lemos em Coríntios, o homem ele pode beber, pode se prostituir, pode roubar, pode mentir, pode ver pornografia, pode xingar, pode bater na esposa, pode fazer todas as coisas ruins, pode fazer. Mas as consequências dessas escolhas, as consequências que virão sobre ele, são consequências ruins, que o homem ele não se agradará. Porque se você rouba, você vai ser preso. Ou no meio de um assalto, você pode também ser morto. No meio de uma droga, você pode ali sofrer uma overdose e vir a óbito. Numa traição, num adultério, você pode perder a sua família, você pode perder o seu casamento, você pode perder a sua saúde emocional, a sua saúde psicológica, por causa dos traumas que ocorrerão consequentemente sobre aquilo que você fez, após aquilo que você fez. Porém, quando nós escolhemos o que é correto, escolhemos o que é certo, por mais que seja um momento de tentação que nós venhamos passar, porque a Bíblia diz que todos nós somos tentados, mas ninguém diga que é tentado por Deus. Deus está me tentando para me testar. Não, não é. A Bíblia diz que toda tentação ela vem do próprio homem. Ela vem daquilo que o próprio homem lhe deseja. E o inimigo, é claro, que assopra no ouvido. O inimigo, é claro, que coloca as bandejas à frente. O inimigo, é lógico que ele vai apresentar as facilidades, a porta larga, as oportunidades. Mas basta você resistir à tentação. Basta você resistir ao mal. Pois escrito está: resistir, pois, ao diabo, e ele fugirá de vós. Por um caminho vem, mas por 7 ele fugirá. Diz que a tentação ela não é maior do que nós podemos suportar, mas com a tentação virá também o livramento do Senhor. Então sempre nós vamos ter uma escolha, sempre nós vamos poder escolher entre fazer o que Deus manda ou fazer aquilo que a carne manda, fazer aquilo que está escrito na Bíblia ou fazer aquilo que nós achamos que é certo. Fazer aquilo ao qual o Senhor deu testemunho, fazendo na sua própria vida, ou fazer aquilo que o nosso amiguinho, a nossa coleguinha ou o nosso vizinho mandou a gente fazer. Fazer a vontade de Deus é abandonar a nossa própria vontade, porque a nossa vontade ela é carnal. O homem é ruim, eu sou ruim, você é ruim. A Bíblia diz: não há ninguém que faça o certo, não há um justo sequer, não há um que busca o Senhor da maneira correta. Todos nós somos falhos e pecadores, necessitamos da graça, necessitamos do Espírito Santo para nos corrigir, para nos santificar, para nos direcionar. Mas deve haver uma renúncia da nossa parte para as coisas do mundo. Eu não quero o mundo, eu quero as coisas de Deus. Eu sei que as coisas de Deus são mais difíceis no sentido que eu tenho que abandonar minha carne, mas no Senhor Jesus eu tenho força. A Bíblia diz então que Deus vai criar a terra
Deus vai criar todos os frutos, todos os animais e coloca o homem como cabeça. A Bíblia diz que Deus vai criar o homem por último, depois de ter feito todas as coisas, e o coloca no lugar chamado Jardim do Éden. E ali ele tinha à disposição diversos frutos para comer. Ele não morria, o homem não havia ainda cometido pecados, a morte não imperava, não havia mentiras, não havia invejas, não havia ciúmes. Por causa do pecado, da desobediência, entrou a morte no mundo. Por causa da desobediência, o homem foi afastado da santidade momentaneamente. Aprove Deus enviar o seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. É Jesus. Mas tratando do texto, a Bíblia vai dizer então que Deus, ele vai chamar Adão e coloca o homem naquele jardim. E a Bíblia vai dizer que Adão, ele tinha tudo à sua disposição. Mas quando Adão olhava os animais, todos eles tinham pares, menos Adão. E Deus, quando você continua obedecendo, Ele suple as necessidades. Quando você obedece, anda na disposição do Senhor, anda fazendo o que é correto, o Senhor, Ele sonda os nossos corações e sabe aquilo que nós precisamos, sem que nós venhamos lá pedir a Ele. Ele já sabe aquilo que Adão necessita, e Ele vai colocar um sono em Adão, e da costela de Adão vai fazer a mulher chamada Eva. A Bíblia vai nos dizer então que Deus coloca um sono em Adão, porque Deus sabia a necessidade que Adão estava sentindo de ter alguém ao seu lado, porque todos os animais, conforme eu disse, tinha par, menos Adão. O sono vem, Deus arranca da costela de Adão e agora forma Eva e entrega a Adão. Ambos se completam, por isso a Bíblia diz: deixará o homem o pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Só que quando Deus entrega a mulher a Adão, Adão ele tinha que ter agora a responsabilidade de estar cuidando, de estar zelando, de estar sendo amoroso, de ensinar a palavra a ela. Assim como ele estava sendo ensinado por Deus, ele deveria ensinar a sua esposa, pois o homem é o cabeça da casa e a mulher deve ser a sábia. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com sua própria mão. A Bíblia diz que então Adão ele tinha uma escolha de não comer ou de comer o fruto, mas ele sabia que haveria uma consequência, apesar dele não ter ideia de tamanha consequência que viria de ser. Ele somente sabia que Deus tinha dito a ele que se ele comesse, se desobedecesse, a morte iria vir. Se ele desobedecesse, ele iria morrer. Ele não vai saber a dimensão daquilo que estava prestes a fazer. A Bíblia diz então que agora a sua mulher, sendo ali lubridiada, sendo ali sagazmente enganada pelo inimigo, a Bíblia vai dizer que ela come daquele fruto e agora vai entregar ao seu marido Adão. Adão poderia novamente rejeitar, poderia repreender a sua mulher, poderia disciplinar a sua mulher, poderia falar: olha, Deus falou para a gente não comer, você comeu, você desobedeceu, mas espera aí, eu não vou desobedecer ao Senhor, porque Ele falou para mim não comer, e quando eu comesse, eu certamente morreria. Mas a carne fala mais alto. Ele olha para a mulher dele, ele vê que aparentemente não aconteceu nada, ele vê que aparentemente os animais continuam da mesma forma, que a terra continua da mesma forma, com que nada mudou. E aquela mulher ali agora, já com o pecado dentro de si, induz Adão possivelmente a falar: não aconteceu nada, está vendo, eu estou aqui, estou bem, agora eu tenho sabedoria, come para você ver também. O inimigo, quando ele chega perto de você, ele chega com palavras sutis para te enganar. Ele chega com palavras macias, ele não chega com chifrinhos, com um tridente na mão, ele não chega com palavras ruins, mas ele chega com palavras macias. Pode comer, não vai acontecer nada. Pode ver pornografia, não vai acontecer nada. Pode trair sua esposa porque ela não te dá atenção dentro de casa, não vai acontecer nada. Pode fumar, não tem problema, depois você para. Pode beber agora no carnaval, é só no carnaval, depois você para, depois você entra para a igreja. Não pode se prostituir, pode ver coisas erradas, pode cobiçar o marido da próxima, não tem problema, porque a mulher não cuida, o homem não cuida. Ele chega com palavras sutis. E ali Adão ouve. Quando nós damos ouvido ao mundo, quando nós damos ouvido a quem não está na presença de Deus, quando nós damos ouvido àqueles que não são espirituais,
nossa tendência também é cair, a nossa tendência também é sofrer as consequências. Agora a Bíblia diz que quando ele come, porque a ordem tinha sido dada para ele, quando ele come daquele fruto, pronto. Agora a Bíblia vai dizer que ele vai olhar para a vida dele, ele vai ver que ele estava nu, ele começa agora a sondar a sua própria consciência. E agora, como o pecado já está no mundo, o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. Quando ele te oferece uma coisa, ele não fala que é ruim, ele fala que é bom. Mas depois que você faz aquilo, ele vem na sua mente e fala assim: agora você não pode ir para a igreja, agora você não é digno, agora você não pode, agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo. Acusações, porque ele é acusador, ele é homicida, ele é mentiroso desde o princípio. Mas Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, não morra, como Adão ali estava morto espiritualmente, mas tem a vida eterna. E a consequência foi, ele não plantava, ele somente colhia, mas agora, por causa dele, da desobediência, a terra é maldita, vai nascer espinho, vai ter dificuldade, vai colher com dificuldade, às vezes vai plantar e não vai colher. A terra agora, ele vai ter que trabalhar do seu próprio suor, vai ser difícil, às vezes não vai nascer. E os animais agora são ferozes, e agora a mulher também vai ter a sua consequência, ela vai dar à luz com dores, ela vai dar à luz sofrendo, vai doer, mas anteriormente não existia nada disso. O que eu quero dizer, abrir o seu entendimento, é que você deve prestar muita atenção naquilo que você faz, você deve prestar muita atenção naquilo que está na sua mente, porque às vezes você pensa, é melhor eu tomar esse caminho aqui mesmo, mas às vezes é o inimigo soprando, ou às vezes é uma decisão ruim que você está prestes a tomar. Para, analisa e pensa: tudo eu posso, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar levar por nenhuma dessas coisas que aí podem sim me prejudicar. Mas antes, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em segredo, e o teu pai que te vê orando em segredo te recompensará, ele te direcionará. O Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Clame ao Senhor, busque ao Senhor em espírito e em verdade, porque se você buscar o Senhor em espírito e em verdade, ele ouvirá a sua oração e ele te direcionará. Profetas, reis, sacerdotes, quando iam fazer alguma coisa, oravam ao Senhor, obtinham a resposta. Davi, antes dele perseguir os inimigos que levam a família de todos os seus soldados, ele não vai se afobar, ele não vai sair de qualquer jeito, ele vai orar, buscar ao Senhor: Senhor, posso fazer isso? Senhor, é da tua vontade? Senhor, o Senhor vai me dar vitória? Senhor, o Senhor vai estar comigo? E o Senhor respondeu, e Davi foi depois. Sempre ore antes de fazer alguma coisa. Sempre ore antes de você sair da sua casa. Sempre ore pelo seu casamento. Sempre vigie naquilo que você fala com a sua esposa, com aquilo que você fala com o seu marido, porque o de fora pode parecer bonitinho, depois pode te dar uma dor de cabeça imensa e no final você perecer no inferno por causa dessa escolha momentânea. A de fora pode parecer bonitinha, mas ela não vai querer lavar a sua roupa, não vai querer fazer ali o que a sua esposa faz, não vai tratar os seus filhos bem. Pense direito. E o final, se você continuar desse jeito, se você não ouvir a palavra, se você não praticar a palavra, o final são as consequências que virá, assim como veio na vida de Adão. E o mundo entrou em pecado, o homem se virou contra o homem ele começou agora a fazer coisas horripilantes perante a face do Senhor, tanto é que Deus agora vai mandar o dilúvio. Somente algumas pessoas foram salvas, Noé e a sua família. Pensa direitinho no que você vai fazer, pois tudo tem consequências. Então pense mesmo, não faça de qualquer jeito e faça segundo a vontade de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, eu entrego esta vida em tuas mãos, pedindo a sua graça, a tua misericórdia, pedindo que o Senhor possa dar forças a ele, forças a ela, para que nós possamos fazer a tua vontade, possamos obedecer ao Senhor, ouvir a tua voz e praticar a tua palavra em nome de Jesus. Você que pode compartilhar essa palavra com mais uma pessoa. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like para que o YouTube possa recomendar para outras pessoas também, para que possam ser abençoadas assim como você foi abençoado. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.